Eu quero ler uma passagem bíblica com você sobre Davi quando se dispõe a pelejar contra o gigante. Ninguém pediu para Davi ir lá lutar contra o gigante, não. Ele foi enviado pelo pai a seus irmãos, os seus irmãos estavam na guerra. Então ele foi lá, a mando do seu pai, Jessé chama Davi, e diz a Davi, Davi, eu quero que você vá até teus irmãos e vai levar trigo, vai levar pães, vai lá no acampamento onde eles estão e começa a entregar isso para eles, mas também vê se eles estão bem. Vai lá aos comandantes, leva esses queijos que aqui estão, faz essa visita por mim. Davi, obediente ao pai, foi. Chegou lá, Davi não estava nem à espera e nem sabia o que estava se passando no arraial deles. Davi não sabia que tinha um gigante que há muitos dias estava insultando, afrontando o povo de Israel. Sabe o que me desperta a atenção sobre a vida de Davi? É que o povo de Israel conhecia Deus como Davi também conhecia. O povo de Israel, eles pronunciavam os mandamentos, né, os grandes feitos do que Deus tinha feito através de Moisés, conhecia, e Davi também. Só que não quer dizer que eu conheço, que eu tenho experiência. Entende o que Deus está falando? Eu posso conhecer, né? Eu posso ouvir falar de Deus, mas viver experiências com Deus são só para os íntimos. E Davi já tinha experiência no campo, ou apacentando as ovelhas do pai. As experiências de Davi, ele ganhou com as dificuldades. Você só tem experiências com Deus através das adversidades. Por quê? Porque nas adversidades, as adversidades fazem com que você perca muitas vezes, ou a maioria das vezes, o controle da situação. E quando nós perdemos o controle, o que acontece? Entra a intervenção divina do nosso Pai. Então, através dessa intervenção divina, nós conhecemos o Deus que nós servimos. Então, você quer conhecer a Deus, você tem que entender que essa adversidade que você está é para aumentar a sua fé e a sua confiança nele. Davi, para chegar de uma forma, para chegar naquele arraial ali, naquele acampamento onde eles estavam, e ouvir falar do que estava se passando, e ganhar aquela certeza que se ele lutasse contra aquele gigante, que ele venceria, eram as experiências que ele tinha. É a mesma coisa, você viveu uma luta com Deus, hoje você está passando por outra luta, mas parece que você sabe que essa luta é muito maior do que aquela que você já viveu, mas não existe maior ou menor para Deus em questão de luta. Deus, ele opera tanto no pequeno como no grande, nada é impossível para o seu Deus. Então, talvez aos seus olhos pareça ser muito grande ser solucionado, mas para Deus, ele tem a intervenção certa no momento certo para entrar na tua vida e fazer. Aí Davi ouve falar que aquele gigante estava insultando, afrontando o povo. Ele subiu mesmo para afrontar o povo de Israel. Só que havia ali algo que chamou a atenção de Davi, porque aquele que matar o gigante Golias, o rei, que era o rei Saul, ia dar riquezas, né? Acumular riquezas, e ainda dava a filha para casamento, para quem matasse Golias. Então Davi, ele tinha certeza dentro dele, e em todas as fases da nossa vida, a gente tem que ter a convicção, a certeza que o nosso Deus, ele não falha. E se ele está conosco, pode vir o que vier, posso passar o que for, eu sei que eu vou prevalecer, porque quem é o meu general não é qualquer um, é Deus. É Deus. Quem é o teu general? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Deus que pode solucionar tudo? Há alguma coisa difícil para Deus? Às vezes eu estou passando por dificuldade, eu pergunto assim, nossa, mas como é que eu vou resolver isso? Aí eu penso, não, peraí, há alguma coisa demasiadamente impossível para o meu Pai? Para o meu Deus? Não. Então, Davi, quando ouve falar isso, até os irmãos criticaram Davi. O que você está fazendo aqui, Davi? Tira essa presunção do seu coração.
Sabe quando você está passando por uma dificuldade e a pessoa, né? Aí você abre a boca e fala assim: ah, mas eu sei que eu vou vencer, eu sei que Deus vai me dar vitória, eu sei que eu vou conseguir. Aí a pessoa fala assim: não, essa pessoa tem uma presunção no coração, acha que vence tudo. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Com Deus eu sei que eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. A tua força não vem do teu braço, não vem da tua sabedoria, da tua inteligência, da tua riqueza, da tua boa fama. A tua força vem do Senhor que te fortalece. Então eu sei que com Deus na minha frente, eu posso todas as coisas nele. E eu sei que muitas vezes os nãos de Deus aqui, as portas que se fecharam aqui, não é porque Ele quer me prejudicar, não. É porque Ele está mostrando para mim que Ele tem o controle e o controle dele é melhor do que o meu. Então Deus estava já levando Davi a uma situação que ele não estava esperando, mas Deus estava preparando Davi para ocupar um trono que lá na frente seria grande para ele. Então, a preparação de Deus para esse trono começa do pequeno, sim. A preparação de Deus para você alcançar coisas grandes, Deus não vai colocar coisas grandes nas suas mãos nesse exato momento, porque você precisa ganhar experiências com Deus também nas pequenas coisas, para que quando chegar às grandes você não se precipitar, não se enervar ou se estressar, e achar que Deus vai te abandonar também nas grandes coisas. O mesmo Deus que resolveu as pequenas coisas através de Davi, que matou urso, que matou gigante, que matou leões, é o mesmo Deus que estava com ele para matar o gigante. Era o mesmo Deus que estava com ele para enfrentar Saul. Era o mesmo Deus que estava com ele para enfrentar o exército de Saul, do rei Saul, que não era pouca pessoa não, não eram poucos não, entende? Aí chega os filisteus também. Davi passou a maioria da sua vida lutando com filisteus, homens preparados para a guerra. E se não fosse Deus com Davi, Davi tinha morrido nas mãos dos filisteus, como Saul também um dia morreu. Um dia pereceu pela desobediência do coração. Só que Davi ouve falar daquilo e despertou a curiosidade. Ele ouve aquelas palavras. E ele sabia que o Deus podia solucionar aquilo, envergonhar aquele gigante. Aí Davi vai lá e comunica com Saul que ele queria ir contra aquele gigante. E ele começou a explicar para Saul: olha, eu apacentava as ovelhas, coisas pequenas, coisas que aos olhos de muito era desprezível ou desprezada. Então eu apacentava as ovelhas do meu pai. Aí quando quando chegava um leão, ou quando chegava um urso, né? Não estava à espera, e eles apareciam. E eles queriam, de todas as formas, tomar o cordeiro do rebanho, inofensível. Eu saía após ele, eu feria, e eu livrava o cordeiro da sua boca. Coisa pequena. Mas Davi já tinha preocupação com as coisas pequenas. Deus nunca vai colocar coisas grandes na sua mão se você não está preparado nem para as coisas pequenas. Se você não tem maturidade nem para as pequenas coisas. Como é que você quer estar numa posição grande se você nem na posição que Deus confiou nas suas mãos você tem capacidades para isso? Deixa Deus te capacitar primeiro, deixa Deus te preparar primeiro. Ah, mas tem tantos anos. Se ainda não chegou é porque você não está preparado. Não são os anos que te dá maturidade, são as experiências da vida. Talvez Deus vai te dar tantas experiências em um ano que você vai amadurecer aquilo que você não amadureceu durante 10 anos da sua vida. Então deixa Deus te capacitar e deixa Deus te levar para o propósito. E Davi estava contando para o rei Saul que ele apacentava assim as ovelhas, que ele viu um leão vindo contra o cordeiro, que ele saiu após aquele leão, aquele urso, e matou e livrou o cordeiro. Eu peguei pela barba, ele disse para o rei Saul, eu agarrei-o pela barba, eu feri, eu matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E estes incircuncisos, ou seja, esses que não têm temores a Deus, que não têm aliança com Deus, estão afrontando o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão
e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Estou lendo para você lá em 1 Samuel 17, a partir do 31. O Senhor já te livrou de tanta coisa. Tanta coisa. Põe esse versículo como Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Tem dúvida do poder de Deus? O Senhor já te deu tanto livramento. O Senhor já te capacitou para tanta coisa. Será que Deus não vai te capacitar agora? Será que Deus não vai estar na batalha com você agora? Aí Saul olha para Davi e fala, vai-te, e o Senhor seja contigo. Só que Saul pega a armadura dele, não por querer impedi-lo, não. Para a proteção de Davi. Davi não tinha nenhuma armadura. Davi não era nenhum soldado. Só que Saul pega a armadura dele e põe, né, na cabeça de Davi o capacete de bronze e vestiu de uma couraça, uma roupa especial para a batalha. Pega a espada dele e põe na armadura. Só que quando ele foi andar, aquilo atrapalhava muito. Até porque aquilo era muito pesado. Ele nunca tinha usado aquilo. Eu não preciso tentar usar o que as pessoas querem que eu use para vencer essa guerra. Eu tenho que usar as coisas simples que Deus entregou nas minhas mãos. E eu sei que a simplicidade que Deus colocou nas minhas mãos é que eu vou obter vitória. Davi anda e observa que aquilo não era para ele. Eu não posso andar com isso, pois nunca usei. Não queira enfrentar a sua guerra com as coisas dos outros, com a forma como as pessoas fazem, com a forma como as pessoas utilizam. Não. Você não precisa. Não. Deus está falando, você não precisa. Usa as coisas simples que Deus colocou nas suas mãos. Usa o matar do urso e o matar do leão com aquilo que você usou, que foi a sua coragem, a sua ousadia, a sua fé. Eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi fez a primeira coisa, eu vou tirar isso de sobre mim. Aí sabe o que ele fez? 1 Samuel 17, 40. Tomou o seu cajado na mão. O que é cajado? O que significa cajado na palavra? Autoridade, liderança, vontade. O que ele pegou? Tomou o seu cajado na mão. Autoridade. Deus te deu autoridade. Pega o cajado que Deus pôs na tua mão. Eu não tenho que usar equipamento de outra pessoa. Eu não tenho que usar a forma de pensar da outra pessoa. Vamos ver se eu consigo mostrar para você o que Deus está revelando no meu coração. Eu não preciso usar a forma como a pessoa pensa que eu devo fazer para resolver isso, não. O que eu vou fazer? Tomou o seu cajado na mão. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Prática. Já estava habituado, foi lá e escolheu, quer dizer, ele já fazia isso. Ele não chegou lá de propósito, ele já sabia o que ele estava fazendo. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Uns dizem que havia mais gigantes, por isso que ele pegou 5 pedras. Eu não acredito. Sabe o que ele estava fazendo? Se preparando. Se uma falhar, tem a segunda. Se a segunda falhar, tem a terceira. Se a terceira falhar, tem a quarta. E eu sei que na quinta Deus vai me dar vitória. Se falhou agora, vai ter a segunda. Se ainda falhar a segunda, Deus vai... Mas que Deus vai entrar com intervenção? Vai. Você não será envergonhado. Eu tenho que me resguardar, eu tenho que me garantir. Se falhar dessa forma, tem ali a providência, a segunda pedra. Eu só sei que eu escolhi 5 pedras. E dentro dessas 5 pedras, uma hora o Senhor vai entrar e vai me dar vitória. Ele escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E vai lá e põe no seu alforje, na sua bolsinha, ou na sua... Como você quiser imaginar, é um alforje, uma coisa que fica presa à cintura. Uns é como se fosse ali aquelas bolsinhas que ultrapassam aqui o peito. E ele vai lá e coloca aquelas 5 pedras no alforje. Era um alforje de pastor. E pega a funda, o estilingue. E foi se chegando ao filisteu.
eu fico observando, pensando comigo, Deus olhando para Davi e falando assim, tantos homens nesse acampamento, e teve que vir lá de longe, trazer comida, ver a situação e se levantar como um servo meu. Deus observando Davi, esse merece ser rei. Porque quando eu tenho coragem, no Senhor, não é essa coragem de tolo, não. Alguém fala uma palavra para você, tem coragem para responder. Alguém dá um tapa na sua cara, tem coragem para dar outro tapa. Não estou falando dessa coragem tola, não. Estou falando da coragem no Senhor. É de você ver os momentos mais difíceis da sua vida, mas você ter coragem de enfrentar e saber que Deus é com você. É isso que é coragem no Senhor. E Davi chega lá com coragem. Que é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Ninguém afronta o povo de Deus, né? Ninguém se zomba de Deus, ninguém se escarnece de Deus. Aí Davi ia se achegando e o filisteu também. E o escudeiro adiante de quem? Do filisteu, porque havia um escudeiro, né? Eles tinham isso naquela época. Um homem, um rapazito que estava lá ajudando o filisteu. Aí quando Davi se achega, porque Davi não tinha escudeiro. Davi tinha a arma mais poderosa que você possa imaginar, a fé. Essa é a maior arma da sua vida, é a fé. É em meio a tudo aquilo que você pensa assim, acabou, mas lá dentro você fala assim, mas eu creio que o meu Deus, ele vive como Jó fala. Eu creio que no fim ele se levantará em meu favor. Essa é a maior arma que você tem dentro de você. É a sua fé. É através dela. É que você vê milagres, é que você vê portas abertas, é que você vê cura, é que você vê libertação, é que você vê transformação na pessoa que você está orando. É através da fé que você move montanhas e precisa remover de novo, você remove através dela. Aí o filisteu olha para Davi. O que ele fez? Desprezou Davi. Mas Deus não despreza. Deus não despreza a sua fé. Deus não despreza a sua confiança nele. Está confiando em Deus? Deus não despreza. O filisteu desprezou Davi. Ele era ruivo, de boa aparência. O que significa boa aparência? Não tinha nenhuma marca na cara de guerra, ou seja, nunca foi soldado, nunca lutou, nunca teve... Lutou com um urso, lutou com um leão, mas não era a mesma coisa de estar de frente a um exército. Ainda ele não tinha feito isso. Tinha boa aparência, né? Não tinha as marcas da guerra. Desprezou. Quem é esse para lutar comigo? Eu, um guerreiro, enfrentando um urso ruivo, de boa aparência? Claro, desprezado. Sou eu algum cão? Pergunta ele para Davi. Para vires a mim com paus? Ou seja, tá achando que eu sou o quê? Algum animalzinho de estimação aqui? Aí ele chama os deuses dele e amaldiçoa Davi. Vem a mim, Davi, né? Não falou o nome dele, mas sabia que ele era um israelita. Vem a mim. Eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Medo, gigante. Não é fácil. Tem problemas? Não é fácil. Vai lá, resolve, Silene. Aí o gigante está falando para você, vem a mim. Eu vou pegar a tua carne, vou dar às aves do céu e às bestas feras, né, os animais selvagens do campo. Aí Davi, porém, disse ao filisteu, e é isso que você vai dizer ao teu problema agora. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pega essa palavra. Tu vens contra mim com espada, com lança, estão tentando tirar a tua paz, importunando a sua alma. Mas você vai dizer para o teu problema, você vem com a tua força, com a tua espada, com a tua lança, com o teu escudo, o que você tem nas mãos. Eu, porém, não tenho isso, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo,
Olha a palavra profética. Olha ele trazendo à existência o que não existia. Davi está pronunciando hoje mesmo: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo traz à existência o que não existe. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Israel somos nós. Nós simbolizamos a igreja de Cristo. Há um Deus em Israel. Há um Deus na tua casa, há um Deus na tua vida. Davi estava dizendo: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. De quem que é a guerra? De quem que é a guerra? É tua? Essa peleja não é tua? Não tereis que guerrear, diz o Senhor. Eu sou o Senhor da guerra. E eu vou entregar nas vossas mãos. E toda a multidão saberá que eu sou o Senhor que salva. Não com espada, não com lança. Eu sou o Deus que entro na batalha. Pode vir com espada, com lança, com escudo. Mas eu não vou contra ti. Eu não vou contra esse problema com os meus argumentos. Não vou. Os meus argumentos são zero para isso. Não entra com os teus argumentos. Não, mas eu tenho que falar. Não fala, fica calado. Eu não vou, não entro no jogo do filisteu, não entro no jogo do meu problema, não entro no jogo desse gigante, não. Porque meu Deus, é Ele que me dará vitória sobre os meus inimigos, é Ele que entregará nas minhas mãos para que eu possa te ferir, para que eu possa cortar a tua cabeça e para que eu possa te envergonhar. Deus fará com que os teus inimigos sejam envergonhados diante de ti e de todos aqueles que têm visto a tua afronta. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o meu mal. Deus estava capacitando Davi para enfrentar o gigante. Deus não estava brincando com Davi, Deus não estava testando Davi por testar, Deus estava testando Davi para levar a um nível ainda que ele não estava esperando, que ele ainda não imaginou, a sentar-se no trono. E sabe o que aconteceu? Aí sucedeu que, dispondo, o filisteu a encontrar com Davi, então foi lutar com Davi. Só que a coisa não correu bem. Davi, rapidamente, ele põe a mão naquilo que ele já havia preparado, as pedras, a mão no alforje, pega uma pedra, pega a funda e ele atira a pedra. Feriu o filisteu na testa. A pedra ela ficou encravada na testa. Na hora, o filisteu cai por terra, o rosto em terra. Uma pedra. Não foi a pedra, foi a fé. Não foi a pedra, foi a fé. Não foi a pedra, foi a fé. Não foi fulano que está resolvendo isso, foi a tua fé em Deus. Não foi fulano que abriu a porta para você, foi a tua fé em Deus. Aprenda isso, não foi a pedra, foi a fé. Porque Davi podia ter 50 pedras dentro daquele alforje. Se ele não usasse a fé dele e a confiança em Deus, ele não acertaria uma pedra no gigante. Mas porque Deus viu a coragem, a ousadia do coração dele, o que Deus fez? Com uma pedra, ele matou o gigante. Essa pedra simboliza, sabe o que é? A nossa fé no Senhor. O gigante cai. Davi prevalece com uma funda e com uma pedra. Ele o feriu, ele o matou. Não havia espada na mão de Davi, porque ele trouxe à existência o que não existiu. Hoje mesmo, eu dou cabo de ti. Hoje mesmo, eu destruo a tua afronta. Davi pega a espada do próprio filisteu, corta a cabeça dele. Tomou a espada, desembainhou, matou, cortou a cabeça dele. Aí o que os filisteus fazem? Vendo que o filisteu forte, o mais forte de todos, o gigante, havia morrido, fugiram. Pois é assim que Deus faz.
Sabe o que Deus faz? Ele honra o homem que confia nele. Sabe o que Deus faz? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Deus faz? Até o atraso de uma reunião que você tem. Atrasou. Esqueceram de você. É Deus preparando você para te honrar no cenário. Guarda essa palavra no teu coração. Até um atraso que você tem. Até se uma pessoa te esquece daquele compromisso que já tinha marcado há tempo. É Deus te preparando para o cenário. Acha o que Davi foi lá por acaso naquele acampamento? Imagina se Davi fosse desobediente. Ah, pai, eu não vou não. O que eu vou fazer lá? Vou levar o quê? Pão? Levar queijo para os comandantes? Não. Manda outro irmão, não vou não. Davi, vai lá. Faça o que eu estou mandando. Vou sim, senhor. Vou lá. Vou ver como meus irmãos estão. Chega lá, se surpreende com a promessa do rei. Quem matar esse filisteu, eu vou acumular de riquezas. Isento de impostos para o resto da vida. Casar com a minha própria filha. Que isso? Que coisa melhor que essa? Pois é. Deus, ele nos instiga ao propósito. É nessas coisas que Deus te desperta a buscar o melhor dele para a tua vida. Davi queria mudar de vida. Davi não queria passar o resto da vida no cuidando de rebanho do pai. Não, matando urso gigante, que é isso? Não. Quero coisa melhor para mim. Quem é que não sonha com coisa melhor? Quem é que não tem uma visão de um futuro promissor? Só se você estiver morto. Aí, se você estiver morto espiritualmente falando, é claro que você quer estar dentro de um quarto trancado, sem esperança de nada. Levanta-te. Deus está dizendo para você. Com a tua fé, eu mudo tudo. Eu tive fé para isso, mas Deus não fez. Tem coisa, gente, eu já expliquei 1000 vezes e repito mais outra 1001 vez para você. Tem coisas que Deus permite como um fim na nossa vida para ter outro começo, em outra história. Sabe quando acaba um livro? Um livro, ele acaba, ele não dura para sempre. A Bíblia, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, tem um começo, tem um fim. Na vida da gente, para tudo, para todo cenário, para toda a área da nossa vida, tem um começo, tem um fim. E se Deus colocou um fim na sua vida, né, nesse livro da sua vida, essa parte da sua vida, é Deus falando para você, chegou o tempo. Uma vez, uma funcionária que trabalhava comigo na empresa, ela falou assim, eu não gosto de Deus. Como você não gosta de Deus? Porque Deus levou meu pai com câncer. E eu, então... E você não gosta de Deus porque Deus levou teu pai com câncer? Sim, porque se Deus fosse bom, Deus não levava meu pai. E eu falei assim, mas então, e essas outras pessoas que morrem? Mas era meu pai. E essas mães que perdem os filhos? Mas era meu pai. Tá bem. Mas chegou um ciclo que acabou, que Deus quis fechar. O seu pai Deus deu oportunidade de nascer, de crescer, de viver, de socializar, de ter você como filho, mas chegou um tempo que Deus, o ciclo fechou. Acabou. Fase terminada. Aí Deus permite ser levado, e o que acontece? Você tem que seguir em frente. Agora eu vou odiar a Deus porque Deus fechou um ciclo na minha vida? Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Tem gente que se revolta contra Deus. Não se revolte contra Deus. Você não está ganhando nada com isso. Você só perde. Quando você desconfia do poder de Deus, você só perde. Você só perde, confia inteiramente. E confia, meu filho, inteiramente no Senhor. Deus é bom. A palavra diz que fala que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ele é misericordioso. E se muitas vezes Deus fecha um ciclo na nossa vida, sabe o que é? Deus tirando de muitos problemas que você vai ter futuramente, dores de cabeça, tristezas, angústias, insônias, que muitas vezes vai até ocasionar aí uma doença para você grave, por tantas preocupações. Deixa Deus fazer, Ele sabe o que Ele está fazendo, viu? Ele sabe o que Ele está fazendo. Então você vai dizer para esse problema, como o próprio Davi disse, olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com palavras, com arrogância, com prepotência, com achismo, mas eu não vou contra você da mesma forma que você vem contra mim. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Você não tem afrontado a mim, você tem afrontado o meu Deus. Porque hoje mesmo
o Senhor te entregará nas minhas mãos. Fica com essa palavra profética para você nessa segunda-feira. Eu falo aqui, gente, de coisa que eu vivo, viu? Eu falo de coisas que eu vivo. Eu não falo do testemunho das outras pessoas, não. Eu falo o que eu vivo, as experiências com Deus, das coisas que eu passo, às vezes as portas estreitas que Deus permite eu passar, mas para ver que Ele está me levando para um lugar que às vezes eu estava contando, viu? Às vezes a gente nem está contando, mas Deus, quando resolve te abençoar, ninguém pode impedir. Eu resolvi te abençoar. Eu resolvi. Então, ele resolveu te abençoar. Ele está te dando graça para você ultrapassar, suportar. Porque é pela graça de Deus que nós enfrentamos as dificuldades da vida, viu? É pela graça do nosso Pai. Amém? Favor imerecido, mas é favor dele. A graça é um favor imerecido, eu não mereço. Mas ele está me dando. E ele está te dando força. Ele está te dando ousadia como Davi teve. Davi foi em todo o tempo, em todas as palavras, mesmo sendo afrontado pelos o próprio irmão Eliabe, o mais velho, né? O irmão olha para ele assim: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Que fiz eu agora? Davi responde. Até o próprio irmão, né? Seu lugar é no pasto. O seu lugar é cuidando das ovelhas. Está fazendo aqui. Você não é aqui. O seu lugar não é aqui. Não é o homem que determina o teu lugar, a tua posição. Não é o homem que determina o teu lugar e a tua posição. É o Senhor Deus que determina o lugar, aonde quer te honrar. E Deus está dizendo para você, sou eu que determino a posição que eu quero te colocar. Não é o homem que dá a última palavra sobre a tua vida. Sou eu, o Senhor, que falo e digo para você a minha posição. Eu estou entregando nas suas mãos. Lugar de honra para você. Deixam falar. Não é o teu lugar aqui, não me importa. A última palavra vem do meu Pai. Desceste aqui, para quê? Tira essa presunção. Não é presunção, não é confiança. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele pode todas as coisas e eu que eu posso todas as coisas nele. Ele fará que eu ande. Sabe como? Como as corças. O que a palavra diz? Vou ler lá para você. Salmos 18, 33. Vou ler o 32. 31. O Senhor está pedindo. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu... Peraí, eu vou repetir de novo. O Deus que me cingiu ou me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Ele adestrou. O que é adestrar? É ensinar. Quando você adestra um cão, um adestrador, o que ele faz? Ele vai ensinar o cão, não é? A se portar bem. Pois é, aqui está dizendo. Ele adestrou as minhas mãos. Então, tudo que você está passando, é Ele te adestrando. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. O que ele fez com Davi? Ele adestrou Davi. O tempo que Davi estava lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, ele estava sendo adestrado. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ou seja, eu não tinha experiência com isso. Nenhuma. Mas agora, com o adestramento que Deus me deu, até um arco de bronze pesado, que não tenho nenhum manuseio, o Senhor fez com que eu vergasse. Aí fala, também me deste o escudo da tua salvação. Ou seja, o Senhor sempre esteve comigo, me ajudando. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Você não vacila quando Deus está no assunto. Você só vacila quando você confia em você mesmo e nos seus propósitos.
A partir do momento que você deposita em Deus a sua confiança, se você entregou esse problema na mão de Deus, pode descansar, porque Ele vai alargar o caminho para você passar e os seus pés não vão vacilar, você não vai cair na cilada. Aí o salmista fala, persegui, aí você vai ter oportunidade que Deus vai te dar, como Deus deu oportunidade a Davi. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles, ou seja, não vou ter mais esse problema na minha vida. Lembra lá do povo quando atravessou o mar? Acabou, aquele problema já não existe mais. E esse problema que você está enfrentando vai chegar um momento que Deus vai alargar o teu caminho, né? Vai alargar o teu caminho para você dar os seus passos, para você não vacilar. E vai chegar um momento que você vai perseguir esse problema, você vai alcançá-lo e você só vai voltar depois de ter solucionado isso. Porque Deus vai te dar clareza sobre o assunto. E depois você não mais passará por este problema. Amém? Fica essa palavra no teu coração. Eu sei que Deus falou aí. Eu sei. Deus fala conosco. A lei do nosso Senhor, ela é perfeita, né? A lei do nosso Senhor, ela restaura a alma. E nós sabemos que o testemunho do Senhor é fiel. Ele é fiel em tudo. Ele é reto em tudo. E Ele alegra o nosso coração. E é Ele que nos dá graça para enfrentarmos qualquer situação nesse mundo. Amém? Deus abençoe você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua casa, onde você estiver me ouvindo. Obrigada pela sua confiança. Um grande beijo aí no seu coração. Até a próxima mensagem. Acredito que seja amanhã. Essa semana volta a nossa rotina normal. E fica na paz aí. Que Deus guarde você de todo mal, aonde você estiver, onde você colocar a planta dos teus pés. Amém.